Você quer saber se está pagando caro por um fundo imobiliário? Neste vídeo vou te mostrar um método simples para você conseguir definir um preço teto de compra dos seus fundos imobiliários e conseguir ter um retorno ainda melhor nos seus investimentos. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Futura Renda. Antes de tudo, eu peço, se você não for inscrito, se inscreva no canal, que toda semana tem um vídeo novo falando sobre educação financeira e investimentos. Primeiro detalhe, nunca escolha um fundo imobiliário pelo seu preço, muito menos pelo dividend yield pago. Esses devem ser os últimos critérios na avaliação de um fundo imobiliário. Se você ainda tem dúvidas como escolher um fundo imobiliário, eu já fiz um vídeo aqui no canal explicando tudo que você precisa saber. Se não assistiu, eu vou deixar no card aqui em cima. Digamos que você esteja estudando um novo fundo imobiliário para incluir na carteira, ou mesmo quer aumentar a sua participação em um que você já é cotista. Como saber se este fundo imobiliário está num bom preço de compra? Para isso, eu utilizo um método, que é a adaptação do modelo de Gordon. O modelo de Gordon baseia-se na precificação de uma ação pela estimativa de dividendos futuros que crescem a taxas constantes. Então essa é a fórmula que eu utilizo. O preço teto para o fundo imobiliário é o preço máximo que eu estou disposto a pagar pela cota. Como não tem como a gente saber exatamente quanto vai ser os proventos dos próximos 12 meses, eu tomo como referência a média de distribuição desse fundo imobiliário. A taxa livre de risco é o retorno que a gente consegue ter com o investimento que é tido como mais seguro, que no Brasil é investimento no Tesouro Direto. Mas dentre os vários títulos disponíveis para se investir no Tesouro Direto, qual que eu levo em consideração? Que no caso é o Tesouro IPCA+, 2055, que no dia que eu estou gravando esse vídeo está rendendo o IPCA mais 3,88% ao ano. Ah, sabe, mas por que você está comparando o Tesouro Direto com fundos imobiliários? O que tem a ver uma coisa com a outra? Fundos imobiliários é investimento em renda variável. Não vale a pena eu investir em renda variável para ter uma rentabilidade menor do que o que eu poderia ter na renda fixa, na qual eu tenho muito mais segurança. E na taxa de crescimento dos proventos pela perpetuidade, eu considero igual a zero, pois a renovação dos contratos dos aluguéis basicamente são reajustados apenas pela inflação. Então, como vai funcionar essa nossa fórmula? O preço teto, que é o valor máximo que eu quero pagar pelo fundo imobiliário, se dará pela média dos proventos recebidos por esse fundo imobiliário, dividido pela taxa do Tesouro IPCA, mais um prêmio de risco. Esse prêmio de risco se dá pelo motivo que eu expliquei, que não faz sentido estar investido em renda variável para ganhar menos ou a mesma coisa do que se eu estivesse investindo no Tesouro Direto. E quanto que será esse prêmio de risco? Não tem como a gente colocar todos os fundos imobiliários como tendo o mesmo risco. Eles não são diversificados da mesma forma, eles estão localizados em regiões diferentes e são administrados por gestores diferentes. Então existem os fundos imobiliários que têm um risco maior e outros que têm um risco menor. Mas por padrão eu considero um prêmio de risco de 2%. Para facilitar os nossos cálculos, eu fiz uma planilha. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você conseguir baixar essa planilha e fazer cálculo dos fundos imobiliários que você tem interesse. Para evitar da planilha dar algum erro e você perder os dados da fórmula, sugiro que você preencha apenas os campos que eu deixei de amarelo. A primeira informação que eu sempre busco quando vou utilizar essa planilha é quanto está a taxa do Tesouro IPCA+, de título mais longo. Então, abrindo o site do Tesouro Direto, a gente consegue ver que a taxa do Tesouro IPCA+, 2055 está 3,88%. Então essa é a taxa que nós vamos utilizar como a taxa livre de risco, 3,88%. Mas eu não quero investir em fundos imobiliários para ter a mesma rentabilidade do Tesouro Direto. Por isso eu incluí o tal prêmio de risco que eu já havia comentado antes. No caso ele está aqui, que é de 2%. Só lembrando que este vídeo não se trata de uma recomendação de compra ou de venda dos ativos citados. É apenas para caráter educativo. O primeiro fundo imobiliário que eu vou simular aqui é o KNRI11. A planilha já puxou a cotação atual dele. Para conseguir os proventos médios desse fundo imobiliário, vou estar utilizando o site Funds Explorer. Este é um dos sites que eu indico para você estar estudando mais sobre os fundos imobiliários. No caso, eu estou interessado só na parte dos dividendos. É possível ver aqui pelo gráfico de dividendos que em 2019 estava pagando 74 centavos por cota, mas em março desse ano caiu para 65 centavos. Então é esses 65 centavos que eu vou utilizar na nossa planilha. Sabe, mas e se os proventos aumentarem ou se eles diminuírem? Aí no caso, sempre que eu estiver interessado em comprar o fundo imobiliário, eu vou buscar informação para saber quanto que está os proventos médios dele. Então voltando aqui para a planilha, na parte de proventos médios vou colocar 65 centavos.
centavos. Mantendo o prêmio de risco de 2%, a planilha nos mostra que o preço teto para o KNRI é de R$ 132,65. Então hoje, na minha estratégia de investimento, eu não estaria comprando cotas do KNRI, mesmo sabendo que é um dos fundos imobiliários mais consagrados da Bolsa, com ótimos imóveis, bem localizados, bons inquilinos e com uma boa gestora, ele não está com prêmio de risco que eu julgo adequado. Aqui eu também coloquei essa coluna com dividend yield do fundo imobiliário, levando em consideração a média dos proventos mensais em relação à sua cotação atual. Então hoje o KNRI está pagando em proventos 4,73%. Levando em consideração toda a qualidade do KNRI, digamos que você esteja disposto a comprar ele com prêmio de risco de apenas 1%. Então você substitui aqui, aí o preço teto já vai para R$ 159. Então o KNRI teria que cair 3% para entrar na faixa de preço que estamos dispostos a comprar. Deixa eu voltar ele aqui para os 2%. O próximo fundo imobiliário que eu vou estar colocando aqui é o HGLG11. A cotação atual está em R$ 189,29. Voltando para o site, indo até a parte de distribuição de proventos, a gente consegue ver que nos últimos meses o HGLG vem mantendo a distribuição de 78 centavos por cota. Então esse é o valor que nós vamos colocar aqui na planilha, o que daria um preço teto no HGLG de R$ 159, estando quase 19% supervalorizado em relação ao nosso preço teto. Digamos que pela qualidade do HGLG você esteja disposto a um prêmio de risco menor, colocando aqui 1%, o preço teto seria R$ 191. Então a planilha já colocou aqui comprar. Por último, vou colocar aqui na planilha o fundo imobiliário RECT11. Ele está cotado a R$ 96,70. Indo até o site para pegar a parte dos proventos médios, a gente consegue ver que nos últimos meses esse fundo imobiliário distribuiu na média de 81 centavos por cota. Então a gente coloca aqui 81 centavos. Repare que o dividend yield do RECT11 é mais do dobro do dividend yield do HGLG e do KNRI. Isso significa que ele é um fundo imobiliário melhor? Isso significa que este é um fundo imobiliário mais arriscado. Não existe almoço grátis no mercado. Então é muito importante estudar o fundo imobiliário e saber quais os riscos que você está correndo antes de incluí-lo na carteira. Então vamos alterar o prêmio de risco dele, colocando o prêmio de risco no RECT11 de 5%, o preço teto dele seria de R$ 109,46, uma margem de quase 12% em relação à sua cotação atual. Você utiliza algum método para precificar o preço teto de entrada em algum fundo imobiliário? Me diz nos comentários. Se ficou alguma dúvida, comenta aí que eu te respondo. E não se esqueça de curtir esse vídeo. Se você não for inscrito, se inscreva no canal para continuar acompanhando os conteúdos.